Queridos irmãos e irmãs, passagem do Evangelho que acabamos de ouvir nos coloca diante de uma pergunta interessante, fundamental e que infelizmente o mundo hoje quase não se pergunta mais, né? E a pergunta pergunto a Jesus: é verdade que são poucos aqueles que vão se salvar? Veja a pergunta, se é verdade que são poucos os que vão se salvar, enquanto que nós ouvimos que o mundo diz que todos irão se salvar. Já ouviram? Aquela falsa ideia, né? Às vezes até para justificar o seu não esforço de entrar pela porta estreita, quando pergunto a Jesus se é verdade que são poucos os que vão se salvar, Jesus não responde, é verdade, não é verdade. Ele diz o quê? Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. A resposta que a pergunta se são poucos, se são muitos, Jesus apenas diz, olha, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão e não conseguirão. Por que será? A porta estreita é a porta que exige. Nós sabemos que para nós alcançarmos a vida eterna, nós precisamos fazer por merecer. Não podemos acreditar na falsa propaganda que o mundo faz, né? Numa ideia equivocada, em nome de um Deus bondoso. Deus é bom, claro, mas Ele é bom e Ele é justo. E diz, e dará a cada um segundo aquilo que cada um. Se a pessoa a vida inteira fugiu de Deus e fez uma opção, e são muitos aqueles que fazem isso, contra Deus, porque não basta ter uma ideia de Deus. Até o ateu fala no nome de Deus. Ele sabe que Deus existe, que Ele é bom, mas ele sabe de teoria, mas ele não busca Deus, né? Ele não vai à igreja, ele não reza, ele não confessa. Aliás, até diz que nem precisa disso, porque ele confessa com ele mesmo, né? Ele ou confessa direto com Deus, né? Nem imagina que Jesus deixou um sacramento da reconciliação, né? Então essa pergunta ela é fundamental, né? E nós podemos perguntar, será que nós estamos preocupados com a vida eterna? Vocês não vão ouvir nunca na televisão, né? Vocês já assistiram algum programa, em algum canal de televisão que fala de vida eterna? De céu? Nunca, né? Nenhum meio de comunicação, impressionante, né? Eles apresentam a porta larga. E Jesus disse, são muitos os que por ela passarão. A porta estreita, aliás, nem falam nem tocam. E são poucos os que por ela passarão. Aliás, Jesus diz, largo e espaçoso é o caminho da perdição. E muitos são aqueles que... Estreita e apertada é a porta da salvação. E são poucos o que... Já ouviram essa passagem? Jesus falou, larga e espaçosa é a porta da perdição, ponto. E muitos são aqueles que por ela irão passar, ponto. Estreita e apertada é a porta da salvação, ponto. E poucos são aqueles que por ela irão passar, ponto. Então, mais do que nos preocupar, deveria ser um alerta, que existe uma porta que nos leva para longe de Deus, a porta da perdição, e existe uma porta que nos leva para Deus, que é a porta da salvação, a estreita e a larga, né? Mas aqui são duas imagens para dizer, existe o bem e o mal, o certo e o errado, né?
coisas que agradam a Deus e que nos levam à vida eterna, e outras que dele nos afastam, nos separam e nos colocam para longe. É o que termina aqui, né? Então, direi, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça, e ali haverá choro e ranger de dente. Quando virdes Abraão e Isaque, junto com todos os santos, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados para fora dele. Então aqui está muito claro. Os que estão no reino de Deus, e os que serão lançados para longe dele. E dizia, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma imagem do que? Do inferno. Que tem muita gente que não acredita no inferno, né? Acho que isso é conversa, invenção da igreja, porque são aqueles que ouvem por aí, né? E principalmente que está tudo certo, está todo mundo salvo, que Jesus é um cara legal, bacana, né? E não precisa se preocupar, que no final das contas vai dar tudo certo, está todo mundo salvo. Não foi isso que Jesus disse, não é isso que a igreja ensinou e ensina, e não é isso que nós ouvimos pelo testemunho dos santos mártires que deram a vida, que derramaram o sangue, né? Então, que seja para nós também um momento de reflexão, né? Se nós estamos trilhando o caminho da vida eterna, ou estamos indo na onda do mundo. A inteligência que Deus deu a cada um de nós, a sabedoria que é dom de Deus, ela deve ser também usada, acionada para estas coisas também. O ser humano se indaga e se pergunta de tantas coisas, mas poucos são aqueles que se perguntam, aonde eu estarei quando Deus me chamar? Para onde irei quando a morte vier? E mais ainda, quando ela vier, e ela virá, como me encontrará? Costumo dizer nos velórios, né? Que o que deveria assustar e preocupar não é a morte, porque ela vem, mas é como eu estarei quando ela vier. Porque ela não manda aviso. Já pensou se ela vier quando estou em pecado mortal? Agora, se ela vem e eu estou em estado de graça, estou preparado, é diferente. Mas se a morte vier e ela não te liga, não manda um zap, né? Ela vem para o padre, para o bispo, ateu, à toa, para aquele que acredita, aquele que não acredita, né? Só que ela, a danada, não avisa ninguém, né? Ela simplesmente vem. Então, como estarei pronto, pronta, preparado, preparada? Porque diz, quando fechar a porta, não sei de onde sois, afastai-vos de mim. São palavras duras, né? Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça e a maldade. Então, essa imagem também diz que o tempo de buscar o não Deus é aqui e agora. Depois que fechar a porta, ou seja, a porta pode se fechar quando eu morrer, quando eu não estiver mais aqui, né? Que é o meu juízo particular com Deus, eu e Deus. Então ali a porta se fechou. O que a gente fez antes da morte é o que vai, vamos dizer, valer para aquilo que a gente faz aqui, agora, ó, para trás. Depois que a porta fechar, aí é só pela misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus também tem critérios. Não é dada toque de caixa. Ela tem critérios que só Deus sabe. Então que nós estejamos prontos, preparados, busquemos a nossa salvação e nos preocupemos também em conquistar, alcançar a vida eterna, porque afinal de contas foi para isso que Deus nos fez
e esta é a nossa missão enquanto estivermos nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor.